Atenção, senhores passageiros, para as próximas partidas. Por favor, dirijam-se à plataforma de embarque. Tenha em mãos o bilhete de embarque e o documento de identificação. Tenha todos uma boa viagem. A situação em casa estava bem tensa. A gente quase não conseguia conversar direito. Sabe quando se vive junto? Mas é como se um existisse para o outro. O Luca era quem mais sofria, porque ficava calado, trancado no quarto. E tudo que acontecia era rotina em cima de rotina. Quando eu sugeri para ele ir para casa do primo em Pinhalzinho, eu pensei que fosse ser tipo, vamos dar um refresco naquela situação. Ele aceitou de pronto, ele mesmo quem comprou a passagem. Acho que não era nem vontade de ir, era mais vontade de fugir daquilo tudo. Parecia que ia ser perfeito. Eu nem acreditei quando minha mãe disse que tinha te ligado, confirmando que o Lucas chegava na sexta, cedo. A gente sempre se deu bem, mas se via pouco. E ele nunca tinha vindo em casa. Aí eu fiquei bem contente porque era feriadão e eu pensei um monte de coisas pra gente fazer. Eu já tinha comentado com a Cissa de aproveitar o feriado e passar lá no sítio. Ia ser perfeito, porque a minha melhor amiga e meu primo de São Paulo em casa. A gente ia aproveitar. Eu tava ali meio que de penetra, sabe? Era um reencontro de primos, mas eu e o Pedro, a gente foi criado quase que junto. Aí ele fez questão de que eu fosse. Sabe, eu fui dar uma olhadinha no Instagram do primo do Pedro e eu achei ele um gatinho. Bom, voltando. Logo que pegamos o Luca, a gente foi pro carro do tio Tunico e fomos direto pro sítio. A tia Ana já tinha deixado avisado que ia esperar a gente com o café da manhã pronto. E olha, quando ela fala que vai preparar alguma coisa, pode esperar que aí só vem delícia. Aquela porta da sala, da casa, arrastava das 5 horas da tarde até as 5 horas de cedo. Rueque, 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 rueque. E quando chegava o amigo do Orlando lá em casa para conversar, parava. E quando saía, ficava só nós e arrastava a porta. Um homem de capa preta, vestido de cowboy, andando para a fazenda, sempre chamava, mas essa pessoa nunca atendia. Até que a gente falou para ele que quando visse que era para ir para outro lado, porque era ele que vive rondando a fazenda o dia todo, cuidando, na verdade, de uma coisa que ele gostava. Opa!
Sabe, aquilo foi, sei lá, foi estranho pra dizer no mínimo. Todo mundo no carro sentiu que aquele sujeito olhou pra gente de uma forma muito diferente, meio ameaçadora, meio sinistra. Mas o mais impressionante foi o Luca. Depois ele comentou pra mim e pra Cissa coisas estranhas que se passaram na cabeça dele, tipo uns flashes, umas cenas de um cara mau, maltratando escravos e coisa de arrepiar. Tão bom quando os meninos chegaram com o Tonico. Coisa linda de ver. Todo mundo se abraçando e feliz. Preparei os pão de milho logo no comecinho da manhã. Quis fazer umas coisas da tradição da gente, sabe? Para marcar a primeira vez que ele vinha aqui pro sítio. Ordenhei a Tetê logo cedo para ter o leite bem fresquinho. Queria contar tudo isso para ele, porque é coisa que ele nem sonha experimentar lá em São Paulo. O problema todo foi o Pedro encontrar esse caderno aqui. Cissa, você pode mostrar o caderno pra gente enquadrar? Sim, fica bom? Sim, ok. Bom, Pedro, conta aí como foi que você achou esse caderno. Foi lá na biblioteca. Eu estava fazendo uma pesquisa para a minha atividade no meu grupo escoteiro e achei uma caixa separada que é para reciclagem. Dei uma fuçada e acabei achando o caderno. Sei lá porque mexi nesse troço, mas me chamou a atenção os desenhos e coisas escritas nele. Conheço o Pedro, ó. Ele é assim mesmo. Gosta de juntar tudo que acha interessante ali na hora, mas depois larga numa gaveta qualquer. Mas o problema todo foi ele mostrar pra mim, porque aí eu fiquei curiosa pra saber quem era o professor Léo, o dono dele. Até que a madrinha do Pedro, que foi uma moça em família que teve lá no sítio, contou a história dele pra gente. Bem, eu fui diretora no colégio Stanislau antes de me aposentar. Lá eu convivia com muitos professores e entre eles tinha um que se destacava, era o Léo. Ele era professor de história. Ele era apaixonado pelo que fazia. Mesmo em suas horas vagas, ele gostava de pesquisar sobre o folclore de Pinhalzinho. Ele buscava conhecer as raízes do povo. Sempre ele estava nas comemorações da cidade, também nos bairros, nas festas religiosas e também populares. Ele gostava de sentar na praça e conversar com as pessoas, aquelas mais antigas, que tinham histórias para contar. Tem um amigo meu, hoje está com 82 anos. Uma vez ele foi caçar, né? Entrou na mata, mais ou menos às 11 horas da noite, ficou perdido, uma coisa que ele costumava sempre fazer. Daí ele quis avançar nessa mata. Ficou até 3 horas da manhã. Parece que ele conseguiu sair só quando o galo cantou. Essa é a história que ele conta pra gente também, né? É um senhor de 82 anos. Então, pessoal, eu contei essa história pra vocês aí, né? Pode ser uma lenda ou história, né? E só eu peço pra todos, né, respeitar e não mexe com isso não, hein? Eu já tive amigos que me contaram e assim, que ele acampou lá e à noite ele ouviu corrente balançando, gritos. Conforme a noite caiu e ficou bem escuro, é um cenário que dá medo. Você fica com frio na barriga e andando na pastagem à noite você ouve barulho. Um amigo meu jura de pé junto que ouviu um relinchar de cavalo e não tem cavalo. E a gente foi perto da mata, andamos perto da mata, foi a sensação de frio na espinha sempre. Então é bem diferente, cara. Foi uma experiência assim que ainda bem que passou. Vocês deveriam ter um pé atrás também. Olha, na boa, não mexe com isso não, cara. Bom, a história, na verdade, da minha professora, né? Eu sou a Fernanda, mas a história é dela. O pai dela era policial aqui em Pinhalzinho. E um dia a gente na aula conversando e saiu papo sobre coisas de espírito aqui da cidade e ela contou que o pai dela, na época que estava na ativa, junto com o colega, eles estavam perseguindo um assaltante e o assaltante foi se embrenhando para o meio do mato e ele e o colega atrás e quando chegou num determinado ponto, ele parou, o pai da minha professora, e segurou o colega e falou, daqui a gente não segue. E o
A polícia falou assim, como assim? A gente vai perder ele tá fugindo. Não, aqui a gente não segue. Amanhã a gente volta, ele não vai fugir. E aí eles foram embora. Quando amanheceu, eles voltaram. E uma coisa que foi muito interessante que ela contou, e principalmente para quem acredita muito em espírito, é que assim que eles chegaram, o pai dela falou, antes de entrar, pede licença. Tem que pedir permissão. E o cara não tava botando fé, ele falou, pede licença. Aí pediram licença, entraram. E eles acharam o cara, ele tava sentado assim debaixo de uma árvore, louco, perturbado, a cara de perturbado. E aí o colega do pai da minha professora ficou passado, tipo, como assim, né? E ele falou, o que aconteceu? Eu tô louco, me tira daqui, me socorre. Porque ele contou que durante a noite, quando ele entrou lá no terreno, o espírito dos escravos que tinham antigamente na propriedade ficaram perturbando ele. Então, ele via barulho de corrente, sendo açoitado, eles ficavam maltratando ele, então ele ficou louco, não deixaram ele sair. E aí ele nem chegou a ser preso, esse cara foi internado porque ele ficou muito louco. Olha, gente, é o seguinte, se vocês vão acreditar nessa história ou não, como eu disse, é uma história que a minha professora contou, mas assim, um conselho, não mexe com isso não. Um dia ele apareceu na escola muito empolgado, com uma história de um tal de Tosta, um tipo de lenda. E ele ficou muito interessado, ele anotava tudo. Gravava vídeos, um testemunho de pessoas que diziam que sabiam o que acontecia com esse tal fantasma. E ele ia fazendo conexões. Um dia ele me disse que iria visitar uma tal Mata do Tosta. Ele iria durante o final de semana, mas quando chegou na segunda-feira, ele não apareceu na escola. E para dizer a verdade, ele não apareceu nunca mais. Tem um sujeito bem taciturno, diferente, passa pela cidade aqui de vez em quando para comprar algumas coisas, mas ele não se aproxima de ninguém. Falam que ele é bisneto de um homem que trabalhava como capataz para um tal de Tosta, que é o dono da fazenda. E quando esse Tosta morreu, esse capataz continuou na fazenda e dizia que era um tipo de guardião do lugar e que ele recebia ordens desse falecido. Aí o capataz morreu e o filho dele assumiu a sina de ser guardião. E assim foi até chegar nos dias de hoje. Ele já é o 4º guardião da fazenda do Tosta. Se isso tudo é verdade, eu sinceramente não sei. Mas eu já vi algumas vezes ele por aí e não me passa confiança nenhuma. Ele não faz nenhum amigo. Dizem, a boca é pequena, que lá na casa dele se pode ouvir até passos entre os cômodos. É o Tosta que anda por lá. Sinceramente, eu acredito que toda cidade tem suas histórias, seus causos, seus encantos. E Pinhalzinho não poderia ser diferente. É uma cidade de gente boa, que ama a sua terra, mas também tem muita imaginação. Venham ver de perto meu paraíso, que linda cidade onde eu moro e vivo, Pinhalzinho querida, onde eu nasci. Aqui tem de tudo, tudo que eu quero eu posso encontrar. A felicidade está em cada olhar. No coração da estância é o nosso lugar. Lindas araucárias e frutos no chão, belas paisagens, grandes plantações, riacho desenha o nosso sertão. Cidade gostosa onde eu vivo a sonhar, de contos e lendas que ouvi falar, histórias difíceis de acreditar. E o Saci reinava por esse lugar.
destaca, trazendo seu cheiro de relva molhada, o céu bem clarinho, um luar cor de prata, barulho de águas descendo as cascatas. Pinhalzinho querida, terra abençoada. Era um lugar esquisito, porque era sozinho, não tinha força lá na casa, fogão de lenha. Aí a gente ponhava óleo numa lanterna para queimar. Quando era de tarde, os cavalos que estavam de rua da casa inchavam e ponhava o rabo nas costas e corria para baixo e para cima. E eu apavorada porque eu não queria ficar mais lá, estava escondendo a menina. Mas peguei e falei, então vamos embora. Orlando foi na fazenda, mandou avisar o patrão que ele ia embora, não precisava nem acertar a conta. Peguei e foi embora para Socorro. Ele é sepultado aqui na fazenda, que ele não quis ficar no cemitério, que ele dizia que o lugar dele era aqui, e ele é aterrado na mata aqui. Ele foi sepultado várias vezes no cemitério de Pinhalzinho e Socorro, mas a sepultura dele sempre amanhecia arrebentada. Levaram ele para a igreja em Bragança, para uma igreja em Socorro, até que um padre determinou que ele viesse e ficasse aqui. Aí foi feita uma sepultura, um túmulo para ele, numa mata que tem aqui na propriedade. Eu nunca conversei com ninguém, porque eles vêm, né, à tardezinha, à noite e tal. O que eles alegam é que às vezes tem dificuldade para sair. Eles entram, mas, tipo, devido, acho que às vezes também um pouco da falta de respeito, ou brincar muito com a situação em si, às vezes acaba se perdendo ali dentro, não demora para sair. Nós pedimos para os meus pais deixarem a gente fazer um acampamento perto da cerca do sítio, que faz limite com a fazenda, bem próximo da Mata do Tosta. Imagina que a gente era vizinho desse lugar e não sabia de nada da história. Pois é, o Pedro é escoteiro sênior e fere em matéria de acampamento. Mas confesso que mesmo assim, todos nós estávamos com um friozinho na barriga. A noite estava chegando e ficávamos imaginando que poderia acontecer alguma coisa. Uns gritos ou sei lá, até aparecer um fantasma. Bom, fomos acampar para curtir a imaginação. Coisa de doido mesmo. Só seu primo que não parecia acreditar em nada daquilo. Acho que essa gente de São Paulo realmente não acredita em nada disso. Bom, o fato é que fomos para as barracas e o combinado era ninguém sair de lá até o amanhecer. Moleque teimoso, porque adentra nesse domínio. Esta mata tem dono, não é teu caminho. Perigos ocultos estão aqui a te espreitar. Quem desafia há de se arrepender e lamentar. Quem é você? Eu sou guardião deste lugar sombrio e profundo. Esta mata é minha herança, meu mundo. O meu Senhor nela repousa eternamente. Afrontá-lo trará punição, certamente. Eu não acredito em nada disso. Não é possível. Você é coisa da minha cabeça. Isso é tudo imaginação. Teimoso audaz, em tua mente há dúvidas e confusão. Mas saiba, esta voz não é mera ilusão. O meu Senhor, outrora, dono desta vasta terra, guarda segredos que a mente humana aterra. Poupar-te-ei do encontro sinistro, pois desvendar esta história é um destino sentino. O apego dele à mata é eterno e profundo. Evite cruzar seu caminho, pois o perigo é fecundo.
Fuja agora, antes que encontres a verdadeira sentença. Esta mata não é para os fracos de coração. Parta, antes que te arrependas da tua decisão. Meu senhor, peço-lhe que poupe o teimoso desta provação. Evite que ele enfrente sua maldição. Ele não suportará o encontro direto contigo. Deixe-me protegê-lo. Vou levá-lo comigo. E tem várias histórias que o povo conta a respeito do José Tosta, né, conhecido como Zeca Tosta, que ele maltratava os escravos, que ele tinha uma ficção em fazer maldade com as pessoas, né? Insolente guardião, não ouse me desafiar. Quem afronta minha vontade há de pagar. Esse teimoso intruso despertou minha fúria e desdém. Que sinta minha presença, que tema meu além. Senhor, por piedade, não o exponha a tua ira voraz. Ele é teimoso e insistente, mas não merece tal desfaz. Deixe-me ser um escudo, uma barreira protetora. Poupe de sua sombra amedrontadora. Não me subestime, guardião insolente e fraco. Minha ira é implacável. Não aceito o desafio. Puno no ato. Que o teimoso sinta o peso de sua transgressão. De manhã acordei e fui chamar o Luca na barraca dele. E achei o zíper aberto. Cadê o Luca? Ele tinha sumido. Luca! Luca, cadê você, Luca? Logo na boca da mata, tinha um córregozinho que tinha uma prainha de areia. Para entrar na mata, precisava passar por ele. Aí, eu e o Pedro fomos nele antes de todo mundo chegar. E logo de longe, deu pra ver que tinha uma coisinha brilhando na areia. Era o celular do Luca. Bom, a dúvida da gente era se ele tinha perdido antes de entrar ou depois. Mas aí pensamos que ele não ia chegar lá e entrar sem a lanterna do celular. Por isso, a gente presumiu que ele caiu ali enquanto tentava sair. A câmera ainda estava aberta e a gente achou umas imagens muito estranhas. Você tá com o celular aí? Não, eu tive que entregar para a polícia. Mas eu consegui passar algumas imagens pro meu. Como a câmera ainda estava aberta, nem precisei de senha para entrar. Quando a central comunicou pelo rádio a ocorrência, nós partimos direto para lá. Pinhalzinho tem patrulhamento rural e a gente conhece tudo que é canto. Chegamos com a viatura, a família estava toda ali, mas o garoto de São Paulo tinha desaparecido. Falei para o meu companheiro, Maurão, se a gente tiver que entrar naquela mata do Tosta, eu prefiro fazer ronda numa reunião da máfia. O fato é que entramos tudo junto e não encontramos sinal de nada. A perícia está procurando provas até hoje. Só encontrou o celular do garoto. Gente, como ninguém acredita nessa história? Vocês estão vendo esses vídeos? Não é possível, aconteceu mesmo! Essa história aconteceu lá na fazenda do Tosta. Acharam um corpo seco no fundo de uma grota. Esse caso é verdadeiro, eu não sustento sozinho. Foi no estado de São Paulo, cidade de Pinhalzinho. Há muito tempo atrás nessa fazenda existia um maldoso fazendeiro que nos escravos batia. Amarrava eles no tronco sem fazer nenhuma bravata, e os coitadinhos gemiam no estalo da chibata. Na
Nas terras do fazendeiro existia uma mata que os escravos caçavam pra se alimentar da caça. Os escravos caçavam pra poder sobreviver, porém esse fazendeiro não poderia saber. Um dia o preto velho na mata entrou pra caçar. Ele só não esperava com o fazendeiro topar. O fazendeiro falou: essa é a sua última caçada. Engatilhou a espingarda e disparou a chumbada. A bala deu numa pedra e o tiro ricocheteou, acertando o fazendeiro que no escravo atirou. Isso serviu de lição pro maldoso fazendeiro, fez o feitiço virar pro lado do feiticeiro. Depois desse acontecido, o lugar ficou assombrado. Quem entra naquela mata, nela fica aprisionado. Dizem que o corpo seco que na grota foi achado é o corpo do fazendeiro pagando os seus pecados. Depois dessa passagem, agora existe uma crença: pra entrar na mata do Tosta temos que pedir licença. E tem gente que duvida do caso que eu contei, mas pra entrar nessa mata, coragem eles não têm. Venham ver de perto meu paraíso, que linda cidade onde eu moro e vivo. Pinhalzinho querida, onde eu nasci. Aqui tem de tudo, tudo que eu quero eu posso encontrar. A felicidade está em cada olhar. No coração da estância é o nosso lugar. Lindas araucárias e frutos no chão, belas paisagens, grandes plantações, riacho desenha o nosso sertão. Temos cogumelos, alface e batata, rio e cachoeiras perdidos entre as matas, pastos verdejantes, cavalos e vacas. No topo das árvores cantar as maritacas. Cidade gostosa onde eu vivo a sonhar, de contos e lendas que ouvi falar, histórias difíceis de acreditar. E o Saci reinava por esse lugar. Belas paisagens que aos poucos destaca, trazendo seu cheiro de relva molhada, o céu bem clarinho, um luar cor de prata, barulho de águas descendo as cascatas.
comércio, hotel e pousadas. Qual o nome da senhora? Maria Tereza Quirino. Eu me chamo Elaine Cristina de Paula Medeiros, tenho 47 anos e moro aqui desde 87. Meu nome é Carlos Eduardo Teste, moro aqui em Pinhalzinho há quase 30 anos. Bom, eu sou a Fernanda Teste, eu trabalho aqui no Empório do Engenho há 3 anos. Meu nome é Juscelino da Silva, todo conhece por Bilo, né? Tenho o lambico artesanal aqui há 15 anos. E faz 56 anos, né? Estou aqui no município de Pinhalzinho.